Quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, ninguém se esconde debaixo da cama. A felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, tome cuidado. Não queira dormir no ponto, segure o jogo, atenção, de manhã. E aí, beleza? Enquanto eu não for censurado ou não receber uma carta de repúdio, né, eu estarei aqui cantando e incomodando os ouvidos de vocês, tá certo? Hoje eu quero falar sobre poesia e composição em tempos de censura. Mais especificamente, eu quero falar sobre o modo como os compositores brasileiros, no período do regime militar, de 1964 a 1985, se apropriaram da linguagem de forma poética para protestarem, para emitir as suas expressões, as suas reflexões sobre o período em que eles estavam vivendo. A partir de algumas músicas e de algumas interpretações, é claro, vamos tentar pensar como a poesia foi utilizada como um recurso para burlar os censores da época, promovendo assim um momento muito importante para a história da música brasileira. Um momento marcado por letras sofisticadas e muito bem trabalhadas linguisticamente. Vamos lá? Vamos conferir algumas? Começamos essa reflexão com a música Amanhã de Manhã, também chamada de O Sonho Voltou, de Tom Zé. Como verificamos na letra dessa música, a felicidade é uma imposição que desaba sobre os homens, que silencia e que todos devem temê-la. Essa imposição da felicidade nos faz lembrar um dos lemas da ditadura militar, que é Ame Brasil, ame ou deixe-o. A gente começa então a perceber que a felicidade trazida por Tom Zé numa canção feita em acordes maiores, um samba que de alguma forma traz uma alegria, traz um sorriso, mas quando analisamos essa letra, percebemos que há aí talvez um sorriso bem amarelo. Essa é a felicidade que persegue, que ninguém escapa, nem debaixo da cama, é a felicidade que mete medo e que a menina precisa ter cuidado, todos devem ter cuidado, porque esta felicidade, ela, em algum momento, vai desabar sobre os homens. Como verificamos nessa música, Tom Zé, como todo bom poeta, extrapola os sentidos da língua. Ele utiliza a palavra felicidade com o sentido inverso do que nós compreendemos no cotidiano. É por isso que é preciso muito cuidado ao interpretar um poema, ao interpretar uma música muito bem elaborada. É preciso lembrar que na tradição ocidental, a figura do artista sempre esteve associada a alguém subversivo. Como verificamos em Platão, o artista não deve fazer parte da república. Ele é uma ameaça, de modo geral, às forças políticas. Não à toa, muitos livros foram censurados no período medieval, sobretudo pela Igreja Católica, como verificamos no filme O Nome da Rosa, de Jean-Jacques Monod, ou então no próprio livro de Umberto Eco. Esses gestos de censura também estiveram presentes nos momentos pré-Revolução Francesa. O historiador Robert Danton, em diferentes livros, como O Beijo de Lamorette, ou então os best-sellers proibidos, mostram-nos como a França sempre esteve preocupada com os artistas, com os textos que circulavam para combater ou para minimizar as revoltas sociais. Na história do Brasil, também tivemos diferentes momentos de censura, diferentes momentos em que esses poetas e artistas foram censurados. No século XVIII, por exemplo, os poetas inconfidentes, os poetas árcades, estiveram o tempo todo sob a vigilância do governo local. E nesse mesmo momento, diferentes livros, sobretudo aqueles que traziam os ideais da Revolução Francesa, eram censurados no Brasil, eram proibidos no Brasil. A ideia de república nos traria uma ideia de democracia e de liberdade de direitos. Mas, como sabemos, essa democracia de fato nunca se concretizou no Brasil por muito tempo.
os primeiros momentos de república no Brasil, primeiro com 2 presidentes associados a um governo militar, depois uma república velha em que as eleições nunca expressaram um sentimento forte de democracia. Em seguida nós temos mais um momento de democracia fragilizada de 1930 a 1945 na era Vargas, com livros sendo queimados em praça pública, como aconteceu, por exemplo, com Capitães da Areia, de Jorge Amado. Começamos a viver em 1964, mas um momento em que o Estado brasileiro se mostra muito pronto para vigiar e punir, parafraseando aqui Michel Foucault. No entanto, a ousadia, o talento, o esforço desses escritores foram próprios, assim, foram necessários para registrar momentos importantes dessa violência policial no período da ditadura militar. Como verificamos, por exemplo, na música O Bêbado e a Equilibrista, letra de Aldir Blanc, inclusive um poeta que nos deixou há pouco tempo. Em O Bêbado e a Equilibrista, vemos ali a confluência entre o sofrimento e a possibilidade de liberdade. A melancolia se faz presente ali no cair da tarde, no cair do viaduto, nas mulheres que choram, as Marias e Clarices, se faz presente também nas pessoas que partiram num rabo de foguete. Então, o tempo inteiro ali, o poeta está combinando as melhores palavras de uma forma tão linda para nos representar essa melancolia pela ausência de direitos, pela fraqueza da democracia brasileira. Na verdade, democracia que se encontrava desaparecida naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, na figura de Carlitos, uma referência a Charles Chaplin, e também na figura da bailarina, vimos ali uma ideia de possibilidade, de esperança, de que aquilo vá mudar e de que essa pátria mãe gentil possa continuar algum dia, tal como o show de um artista que nunca pode parar. Essa mesma melancolia eu vejo em Roda Viva, de Chico Buarque. Vamos conferir um pedacinho. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Quando eu ouço Roda Viva, eu sinto essa tristeza de que parece que nada muda. Os anos passam e não há sinais de liberdade. As pessoas se movimentam, as pessoas discutem, as pessoas pedem o retorno da democracia, o retorno da possibilidade de mudar as coisas, mas a cada dia parece que não há alteração. E essas pessoas que há muito tempo cultivam a roseira, há muito tempo colocam as suas violas na rua a cantar, que têm voz ativa, que querem mudanças, não veem as coisas acontecerem, porque a Roda Viva chega. A Roda Viva é como essa felicidade de Tom Zé, que chega e desaba sobre os homens e desaba sobre os sonhos de todo mundo. É interessante pensar que essa ideia da queda, do desabamento, da morte, ela se repete em Tom Zé, que a felicidade desaba sobre os homens, é o viaduto que cai, que desaba em Aldir Blanc, em O Bêbado e a Equilibrista, e aqui também em Chico Buarque, em Roda Viva, que as pessoas vivem como se estivessem mortas, e essa roseira, ela também cai, ela também desfalece. Mas se a esperança ela não aparece na música Roda Viva de Chico, em Apesar de Você, nós temos um contraponto. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Em Apesar de Você, nós temos um coro que se repete mandando um recado de que amanhã será um novo dia, de que as coisas vão se alterar, de que possivelmente a equilibrista, a esperança equilibrista volte a reinar no Brasil, uma esperança voltada aí como metáfora para a democracia. É claro que a gente precisa pensar que Apesar de Você é uma música que estabelece uma relação de interlocução muito mais aguda. Esse Apesar de Você, você como uma referência à própria ditadura, você que criou esse Estado, uma referência aí, talvez direta, a quem criou essa tristeza que faz com que as pessoas andem de cabeça baixa. Talvez o ponto máximo da expressão de dor, de sofrimento, de lamento,
se faça com Cálice, de Gilberto Gil, cantada por Chico Buarque e Milton Nascimento, com uma voz de autoridade que se repete, dizendo cálice, cálice. A música de Gilberto Gil expressa esse autoritarismo que evidenciava aquele momento, mas ao mesmo tempo nos remete também ao texto bíblico em que Jesus pede ao Pai, ao seu Pai, para passar dele aquele sofrimento que ele estava prestes a viver. Nesse caso, há uma relação direta entre este eu lírico, eu poderia dizer, entre este compositor que desejava que aquele momento passasse, que aquele sofrimento passasse, como também Cristo desejava, naquele momento, que aquilo passasse e que ele deixasse de sofrer aquela angústia. Como eu disse a vocês, são várias músicas nesse momento de ditadura militar que nos permitem flagrar situações, emoções e expressões daquele momento. Como exemplo, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, que nos faz pensar nesse jovem que sai à rua sem lenço e sem documento para tentar mudar a história. Ou também Caetano Veloso, a raiva e o descontentamento de alguém que não aceita mais tanta lei, tanta exigência e proclama que é proibido proibir. Em Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, nós temos mais uma vez ali a esperança e a possibilidade de mudança a partir da manifestação popular. Mas temos também o ódio, a raiva, aquela mesma de proibido proibir. Em que país é esse? Lá no finzinho da ditadura, com Legião Urbana. Retrocedendo mais um pouco, nós temos ali o deboche, mais uma vez, de Chico Buarque com Jorge Maravilha, mandando um recado para os seus adversários. Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Essa música foi assinada como Juninho Adelaide, né? Um pseudônimo aí de Chico, ou talvez um heterônimo de Chico, para fazer com que o seu texto fosse veiculado naquele momento de censura. Por fim, eu chamo a atenção para a despedida de Gilberto Gil no seu momento de exílio, com aquele abraço. Gil vai se despedindo, inclusive, do realengo onde ele esteve preso. Ele vai cantando com muita alegria, também sem talvez aquela tristeza que nós encontramos nos outros textos. Gil vai se despedindo, mas sabendo que a qualquer momento ele pode voltar para o Rio de Janeiro. Talvez uma música fazendo uma metáfora da própria democracia brasileira, que já prenunciava os seus momentos de retorno. Estudar essas composições, essas belíssimas composições feitas nesse período de ditadura militar no Brasil, é um momento muito oportuno para a gente perceber como o artista se apropria da linguagem. E como nós, leitores, também precisamos estar atentos a cada jogo, a cada brincadeira linguística, entendendo que um texto pode revelar muito mais do que aquilo que está aparente aos nossos olhos, aparente à primeira leitura. Daí eu quero pedir a sua participação agora. Aquela música que eu não citei, que você sabe que é exatamente desse período, comenta aqui embaixo, diz qual é a música, fala de que forma ela se relaciona com esse período, de que forma ela demonstra essa tensão entre os artistas e a censura da época, e curte aí o nosso vídeo, é claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, quem ainda não se inscreveu, e ativa o sino, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.